boa tarde a todos. É um grande gosto estar em Évora, sempre. Uma palavra de agradecimento para a doutora Zélia, que nos acolhe, para os meus colegas do CENDREV e da Escola da Noite, que me têm ensinado tanto sobre Gil Vicente e a quem eu tenho procurado retribuir acompanhando-os apenas numa aventura que já vem de há muitos anos. Uma palavra também de amizade para o Hélio. Ele anunciou cenas de pugilato, nunca tive pugilato nenhum com ele, sempre uma parceria harmoniosa em muitas coisas que já vem de há muitos anos. Era ele jovem e eu também mais jovem. E uma saudação para todos os que acorreram a este espaço bonito para ouvir falar de Gil Vicente. Tínhamos combinado, e o Hélio cumpriu a parte dele. Ele falava de Gil Vicente em geral e eu falaria sobre o Alto da Barca do Inferno. Ele cumpriu a parte dele, eu tenho que cumprir a minha. O Alto da Barca do Inferno foi desde logo um êxito retumbante. Há sinais inequívocos disso. Gil Vicente não era um desconhecido. Tinha começado a representar na corte 15 anos antes e em 1516 era já um homem, um dramaturgo maduro. O Alto da Barca do Inferno não é uma experiência, é qualquer coisa de solo. O sinal mais claro que temos disso mesmo é justamente o que está ali ao fundo. O Alto da Embarcação do Inferno foi impresso 1 ano ou 2, imediatamente a seguir a ter sido representado junto a uma rainha que estava moribunda do mal de que faleceu. Diz a Didascália, é uma Didascália estranha esta, muito estranha. Se dermos crédito ingênuo àquilo que a Didascália diz, somos obrigados a imaginar uma cena que é quase implausível. Uma rainha doente, provavelmente cheia de febre, sem brufenos que lhe acudissem, e um parvo, um diabo, um anjo a desfilarem no quarto. É difícil imaginar uma situação desta. Tem que haver aqui uma solução ou outra. Um outro sinal de que o Alto da Barca do Inferno teve um aplauso imediato é que logo a seguir Gil Vicente representa um alto que constitui a continuação deste. Portanto, este alto é representado ou em finais de 1516 ou pelo menos antes de março de 1517 e logo na Páscoa, logo no Natal de 1518, Gil Vicente leva à corte o Alto da Barca do Purgatório, que é a sequência deste. E em 1519 ainda um complemento. Isto significa que o Alto da Barca do Inferno não só constitui uma obra em si, mas é uma obra fundadora de outras obras. São sinais inequívocos de que este alto constituiu um êxito imediato. Mas eu ainda tenho um outro sinal, talvez não tão inequívoco como este, que se relaciona com um outro alto que Gil Vicente representou, intitulado Alto de Inês Pereira. Já ouviram com certeza falar. O Alto de Inês Pereira foi representado, aparentemente, em resposta a um desafio. Havia gente na corte que punha em causa que Gil Vicente tirava de si aquilo que representava na corte, que não era o original. Ora, de onde é que esta acusação poderia vir? Quando nós temos inveja de um autor, quando nós pensamos que ele não pode ser tão genial como parece, acusamos-lo de copiar as coisas de outro lado. Ora, as barcas são o pretexto ideal para se acusar Gil Vicente de imitador. Porque nas barcas há realmente muita imitação. Há imitação, desde logo, iconográfica. António Augusto Barros e o José Russo
tiveram essa especial preocupação. O Alto da Barca do Inferno é um texto muito visual. E, portanto, parece que Gil Vicente tirou aquilo de quadros, tirou aquilo de figurações, algures, quadros a óleo, ou talvez frescos pintados, algures, em capelas, em cemitérios. Cá para mim, a dança da morte é uma inspiração visível do Alto da Barca do Inferno. A representação da morte dando as mãos a todas as pessoas, representando os diferentes escalões da sociedade da época, numa exibição de democraticidade. A morte segura a mão não apenas do pastor, do sapateiro, mas também do fidalgo, também do padre, e no alto da barca da glória, também do rei, também do bispo, do imperador e do papa. Portanto, era perfeitamente possível que o êxito das barcas suscitasse comichão aos invejosos. E, de certeza que tu não fazes isto, não tiras isto da cabeça. Então agora vou-te lançar aqui um mote, mais quero asno que me leve, cavalo que me derrube, vê lá agora. E o Gil Vicente, como sabem, saiu-se disso muito bem, muito bem. Portanto, há sinais claros de que o Alto da Barca do Inferno foi realmente uma representação que teve impacto imediato. E o impacto continua nos nossos dias. O Alto da Barca do Inferno está nos programas escolares há muitos anos. Mas há muitos anos mesmo. Uma breve pesquisa pelos programas da cadeira de português, ainda quando português se escrevia com Z, português, a disciplina de português, dizem-nos que o Alto da Barca do Inferno começou a ser estudado logo em 1911. E desde então para cá, quase nunca saiu. Mesmo quando os programas de português começaram a ficar mais escassos em termos de literatura, menos autores, menos textos, Gil Vicente nunca saiu. E o Alto da Barca do Inferno, quase nunca. Isso quer dizer que as diferentes gerações que foram concebendo os programas acharam sempre que o Alto da Barca do Inferno fazia falta nos programas de português. E fazia falta porquê? Porque o Alto da Barca do Inferno é, desde logo, uma excelente porta para o nosso século XVI. E o nosso século XVI não é um século qualquer para nós. É o nosso século mítico. Podem dizer a seguir, para o bem e para o mal, de acordo? Mas é o nosso século mítico. E o programa de português entendeu sempre que a embarcação do Inferno é uma porta, é pelo menos uma janela para se espreitar o que se passava naquele século mítico. E as justificações que os autores dos programas foram concebendo para explicar a presença do Alto da Barca do Inferno nos programas é mesmo essa. É que através do Alto da Barca do Inferno o aluno poderia dar-se conta de como é que vivia uma sociedade portuguesa muito diferente da nossa. Mas estamos no século XXI, 2016, 500 anos depois do Alto da Barca do Inferno ter sido representado, se é que foi, junto à Câmara da tal Rainha Doente. E a questão pode colocar-se assim, e hoje ainda vale a pena perseverar, ainda vale a pena continuar a apostar no Alto da Barca do Inferno? Não haverá outras maneiras de chegar ao século XVI? Eu acho que vale, e queria explicar-vos o meu ponto de vista. Reconheço que o Alto da Barca do Inferno coloca problemas de compreensão cada vez mais sérios. Cada vez mais sérios. Os que já foram ver a peça, os que a estudaram, os que a ensinam, sobretudo, dão-me muitas vezes conta da dificuldade que têm em explicar aos alunos as soluções que Gil Vicente encontra para algumas personagens. Designadamente um judeu, é que nós fazemos de Gil Vicente um herói. E Gil Vicente põe um judeu a arder no inferno só por ser judeu.
é injusto. Em 2016, quando a tolerância religiosa é proclamada, e felizmente, conceber que alguém, por perseverar numa prática religiosa, e só por isso, o judeu não é ali acoimado, e poderia ser-lo, de práticas sociais injustas. Podia ser um agiota. Mas o papel de agiota é reservado para uma ou outra personagem. E por isso é difícil explicar aos alunos de 2016 porque é que o judeu vai para o inferno. Tenho eu uma solução? Não. A única coisa que eu posso recomendar aos meus colegas professores ou aos alunos é aquilo que eu faço. É a solução de Gil Vicente em 1516. E quando nós levamos os alunos, ou quando nós próprios vamos a essas épocas recuadas, temos que ir preparados, temos que ir munidos. Vamos fazer uma viagem a um espaço e a um tempo que não é o nosso. E essa viagem pressupõe um esforço de compreensão adicional. Para compreender a condenação do judaísmo em 1516, é necessário um envolvimento histórico ou cultural, porque se não fizermos esse envolvimento histórico ou cultural, ficamos a pensar que Gil Vicente era um fanático, que Gil Vicente era um adversário, inclusivamente, das causas judaicas, e não era. E não era. Uma outra personagem que pode suscitar dificuldades de explicação é o enforcado. Nós já abolimos a pena de morte há tanto tempo e aparece ali um enforcado, não se sabe bem porque é que ele foi enforcado, e depois é sujeito a um castigo adicional. Quer dizer, esticaram e depois ele chega ali convencido de que o castigo humano o liberta do castigo divino, mas não. É enforcado, mas vai também para o inferno. E nós temos também que explicar que, na altura, em 1516, se acreditava na autonomia absoluta dos desígnios de Deus e dos desígnios dos homens. O castigo que o enforcado tinha tido era um castigo civil, o castigo que agora aguardava o enforcado era de uma natureza completamente diferente. Mas a explicação talvez mais difícil é a dos cavaleiros. Toda a gente vai para o inferno. Aquele parênteses do par dá que pensar. Mas toda a gente vai para o inferno. E os cavaleiros não. Os cavaleiros de certeza que também tinham pecados, e podiam ser pecados graves. Há ali uma intercessão, uma tentativa de intercessão do diabo. Então, como é? Venham cá. Morremos nas partes da além e não queirais saber mais. Portanto, os cavaleiros aparecem absolutamente seguros de que fizeram jus à salvação por terem morrido nas partes de além. Portanto, os cavaleiros são cruzados. Os cavaleiros são, de alguma forma, militantes de uma causa religiosa, e é isso que lhes garante, é o salvo-conduto que lhes permite o acesso ao paraíso. E mais uma vez nós temos que fazer um esforço de compreensão contextualizada, e temos que dizer aos nossos alunos de 2016 que em 1516 isto era indiscutível. Havia bulas papais a garantir àqueles que fossem para a guerra de Marrocos, que era uma guerra de reconquista, porque Marrocos já tinha sido cristão, a garantir-lhes a salvação. E, portanto, estas personagens são personagens de outro tempo. E quando levamos os alunos a esse tempo, é como se fôssemos a um museu. Nós, professores, temos que lá ir antes. Ver depois o que é que mostramos aos alunos. E preparar-nos para as perguntas absolutamente imprevistas que às vezes eles fazem. Quando os levamos ao alto da barca do inferno, temos que ter este cuidado de contextualização. E um cuidado não menos necessário é aquele que temos que ter com as outras personagens que se prestam a anacronismos, a confusões com o nosso tempo.
São as personagens mais reconhecíveis, aquelas que podem parecer-nos atuais, aquelas que podem ter-nos parecido de um processo judicial mediatizado, por exemplo. Nós vemos ali homens de justiça, um procurador, um corregedor, vemos ali um frade, vemos os condenados, os homens de justiça são corruptos, o frade, enfim, pouca religião praticou, e nós podemos imediatamente dizer, exatamente como no nosso tempo, exatamente esta coisa. O perigo do anacronismo é idêntico ao perigo da não compreensão contextualizada. Ou seja, as sociedades de todos os tempos exigiram sempre da religião e da justiça práticas absolutamente puras. E desde a antiga Grécia até ao nosso tempo, os alvos centrais da sátira são a justiça e a religião. Nós perdoamos a um futebolista tudo. Tudo. Para não falar, começando pelos salários obscenos e por tudo o que eles façam e que vem nas revistas cor-de-rosa. Não perdoamos a um juiz. Não perdoamos a um padre. Um juiz e um padre têm que ser personagens impolutas. E Gil Vicente aqui estava a criticar a religião mal observada e a justiça mal praticada. E isso é uma constante dos tempos e vem até aos nossos dias. Os alunos simpatizam muito com o parvo. Já houve quem dissesse que a única explicação para o Alta Barca do Inferno estar nos programas é a possibilidade que ele dá aos alunos de, numa aula de português, poderem dizer palavras obscenas. Se os professores os mandarem ler. O parvo é realmente uma personagem festiva, é um excêntrico. E os jovens simpatizam naturalmente com as manifestações de excentricidade, sejam elas de linguagem, sejam elas de outra natureza qualquer. Mas a personagem é anagógica, ela. O parvo. O parvo é ali o contrário de todas as outras personagens. Quem és tu? Samicas alguém? Samicas alguém? Talvez alguém. Ele é o contrário de todas as outras personagens. As outras personagens vêm cheias de si, vêm com objetos atrás, não têm consciência de que morreram. O parvo é o contrário deles todos. Na versão de 1562, a resposta que dá é ainda mais taxativa. Quem és tu? Ninguém. Está nos antípodas de todas as outras personagens. E é por isso que merece logo, por parte do anjo, uma promessa de julgamento benigno. Tu passarás, se quiseres. Tu passarás. E este futuro pressupõe alguma dilação. Não entra já. Tu passarás. Mas veremos se vem alguém merecedor de tal bem. Portanto, esta dilação não é aplicada aos cavaleiros. Os cavaleiros entram logo a correr. O parvo tem que esperar um pouco. Porque o parvo representa ali a transição entre aqueles que vêm cheios de si, vêm agarrados ao mundo. As personagens que vão para o inferno pelas práticas. O fidalgo é tirano. É um fidalgo de solar. Os fidalgos de solar viviam das rendas. E o fidalgo é acusado de não ter sido misericordioso para com os pequenos. E em anos de más colheitas, lhes ter extorquido a renda por inteiro. Por exemplo. É por isso que o fidalgo vai para o inferno. Mas todas as outras personagens que vão para o inferno vão também por uma outra via, que era um pecado considerado em todos os catecismos. A alienação. Nenhum deles tem consciência das diferenças que separam a vida da morte. E por isso, quase todos
tentam reproduzir na morte os ardis que usaram em vida. A Brígida, lembram-se, a Brígida tenta seduzir o anjo com falinhas mansas, como fez às meninas quando estava viva. O onzeneiro quer voltar lá acima para agarrar uns dinheiros que talvez convençam o anjo a passá-lo. São personagens que não têm consciência da diferença de valores que existe entre a vida e a morte. O Pargo é uma personagem aparentemente excêntrica, a mais teatral de todas, talvez, mas o seu significado não se esgota nisso. Estou a terminar para responder eu próprio à questão que muitas vezes me coloco. Que fazer com o Alto da Barca do Inferno hoje? Na escola? Nos palcos? A gente sabe. E o Sendré e a Escola da Noite mostram-nos como é que se faz. Mas na escola? Pois, eu diria que o Alto da Barca do Inferno se presta a 3 exercícios centrais. Primeiro, compreender. Compreender o que está ali. E compreender o Alto da Barca do Inferno à luz dos pressupostos, à luz da atitude mental da época. Não cair na tentação de transpor o Alto da Barca do Inferno para 2016. Nós é que temos que ir a 1516, devagarinho, coxos, às apalpadelas, porque não conhecemos aquele tempo, mas temos que empreender esse esforço. Não é trazer a peça até aos nossos dias. Gil Vicente não ficaria contente, não ganha ele nada com isso e nós perdemos muito. Porque ao fazermos a viagem até 1516, enriquecemos-nos muito. Vamos a um tempo que não é nosso. E por isso só podemos lucrar nessa viagem. Compreender. Em segundo lugar, interpretar. Fico com a ideia, e desculpem-me os colegas que estão aqui, se esta ideia não é correta, de que as práticas pedagógicas centradas no Alto da Barca do Inferno, como na maioria dos textos literários em geral, são hoje muito mais descritivas do que interpretativas. Agora, eu acho que o argumento mais forte para se estudar literatura é ajudar os alunos a interpretar. O que significa interpretar? Significa descobrir o que não se vê. E não apenas dizer, está aqui o Fidalgo. O que é que caracteriza o Fidalgo? Tirania. Está aqui a Brígida Vaz. O que é que caracteriza a Brígida Vaz? Astúcia. Isto é descrever. Interpretar, ir mais longe, ir mais fundo. Dar ao aluno a possibilidade de se encontrar com o mistério que personagens estranhas tenham. Compreender, interpretar, refletir. Levar os alunos a refletir. E refletir oralmente. Refletir por escrito. Escrever sobre algo que nos é estranho é um exercício de potencialidades cognitivas enorme. Se eu convidar um aluno, destes muitos que aqui estão hoje, para meu muito gosto, dizer, olha, descrevam esta sala. Há muitos livros, há alguns papeizinhos a dizer que os livros que ali faltam devem estar a ser objeto de algum tratamento técnico ou de alguma leitura, sala bonita. Isto é descrever. Interpretar é outra coisa. Interpretar é o que significa esta sala, qual é a história dela, o que significa em 2016 manter-se uma sala assim. Refletir por escrito, refletir por palavras. E é claro, quando se fala de textos dramáticos, o melhor mesmo é lê-los num palco. É uma sorte incrível que os meus amigos têm de terem aqui a 500 metros uma excelente encenação de 2 das companhias que em Portugal vêm mantendo com Gil Vicente uma familiaridade mais íntima. É uma familiaridade exigente, como dizia o meu colega Hélio. Gil Vicente não se dá com toda a gente. Gil Vicente devia ter um feitio tremendo. Eu estudei Gil Vicente, aliás, devo grande
parte do meu desvio para Gil Vicente a esta casa. Isto é um pormenor autobiográfico que não vem agora ao caso. A estas salas. Mas o que se passa com Gil Vicente é que Gil Vicente era um satirista. E os satiristas são pessoas insuportáveis. Insuportáveis. O satirista é a pessoa que chega aqui, vê as cadeiras todas no sítio e anda à procura de qualquer coisa que não esteja bem. Isto é o satirista, não é o cómico. Gil Vicente não é um autor cómico. É um autor que incorpora o cómico num projeto de sátira. E por isso, Gil Vicente deixou-nos um legado fantástico. Eu não tenho muita pena de o não ter conhecido em pessoa. Obrigado.